Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a oração e o texto bíblico escolhido está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17, que diz assim: orai sem cessar. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, hoje em dia a oração tem sido ignorada por muitos de nós. Sem perceber, estamos abrindo mão desse tempo de intimidade com o Senhor por vários motivos: excesso de trabalho, estudos, tarefas de casa, redes sociais, televisão, etc, etc. Enfim, queridos, qualquer coisa que prenda a nossa atenção por mais tempo que deveria, tem tomado o lugar que Deus deveria ocupar em nossas vidas. Você tem sido uma dessas pessoas? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder. Você costuma orar todos os dias? Infelizmente, queridos ouvintes, é provável que muitos digam não, pois quase não temos orado hoje em dia. Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, a Bíblia é muito clara ao afirmar que Jesus é o modelo que deve ser seguido por todos nós cristãos. E isso não é diferente quando o assunto é oração. Mas por isso não queremos que você fique se lamentando pelo pouco tempo que tem orado. Em vez disso, vamos falar sobre 5 lições que aprendemos com Jesus sobre a oração, para que todos nós, queridos ouvintes, possamos aplicar no nosso dia a dia. Primeira lição: Jesus tinha uma rotina de oração. Queridos irmãos, queridos ouvintes, neste tempo, a maioria das pessoas só lembra que precisa orar quando as coisas não vão bem ou quando elas fogem do nosso controle. Jesus, porém, era diferente. Muitas vezes, ele parava tudo o que estava fazendo e se retirava para orar. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 14, versículo 23, o seguinte: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao amanhecer, ele estava ali sozinho. Nós vimos aqui, queridos, que Jesus tinha uma rotina de oração e não a abandonava por nada. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia para estar com Deus, independente se as coisas vão bem ou não. Segunda lição: Jesus orava quando as coisas iam mal. Irmãos, Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra. E a Bíblia mostra que em todos eles
ele orou. Inclusive quando se aproximava o momento de sua morte. A Bíblia diz assim: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Com essa atitude, queridos, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em todas as situações, até mesmo naquelas em que não enxergamos mais nenhuma saída. Algumas pessoas, infelizmente, abandonam ao Senhor quando as coisas pioram, e já outras pessoas tentam resolver à sua maneira, olhando para todos os lados, mas nunca para o alto. Jesus, porém, nunca duvidou do amor e cuidado do Pai. Por isso, sempre pedia que a vontade dele fosse feita. Terceira lição. Jesus colocou a vontade do Pai acima da dele. Queridos ouvintes, o texto aqui nos dá o entendimento de que esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Infelizmente, muitos líderes religiosos têm ensinado as pessoas a exigirem coisas de Deus em suas orações. Essas pessoas, queridos, dão ordens ao Senhor, achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, creu no seu poder, mas se submeteu à sua vontade, ainda que ela significasse a sua morte na cruz. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42, o seguinte: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós temos feito dessa maneira? Nós temos seguido esta lição de Jesus? Com isso, queridos irmãos, aprendemos com Jesus que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizendo a Deus que confiamos na sua vontade. Nós temos feito dessa maneira, queridos. Quarta lição. Jesus orava antes das decisões importantes. Queridos irmãos, queridos ouvintes, durante o seu ministério, Jesus teve que tomar grandes decisões, pois se ele tomasse alguma decisão errada, os resultados poderiam impactar toda a humanidade. Por isso, Jesus estava sempre orando. Certa vez, antes de escolher os 12 homens que seriam seus discípulos, Jesus orou a noite toda.
A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Com isso, queridos, aprendemos que antes de tomarmos qualquer decisão, devemos colocá-la diante do Senhor em oração. Qual tem sido o nosso procedimento, queridos? Qual tem sido o nosso procedimento? Infelizmente, meus irmãos, em muitas ocasiões, talvez por esquecimento ou até mesmo por descuido, os trabalhos começam e terminam sem sequer pedirmos a orientação de Deus. Quer seja para reuniões, ensaios e até mesmo nos cultos, aonde só se pensa atualmente em louvores. Não queremos dizer com isso que os louvores não são importantes, mas a oração deve estar sempre em primeiro lugar. Por isso, devemos reaprender com Jesus. Quinta lição: Jesus não murmurou, ele orou. Jesus não murmurou, ele orou. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia diz que certa vez Jesus pregava para uma grande multidão. As horas se passavam e aquele povo começou a sentir muita fome. E acreditamos que ele e os seus discípulos também já queriam comer alguma coisa, pois já tinham trabalhado muito naquele dia. Porém, não havia quase nada para alimentar aquela multidão, só alguns pães e peixes. Os discípulos, inclusive, já pensavam em uma maneira de mandar todo mundo para casa, para se livrarem daquele problema. Jesus, no entanto, não reclamou. Ele preferiu orar e agradecer. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Esta é a palavra de Deus, queridos. Jesus não murmurou, ele orou, agradeceu a Deus e repartiu o alimento que tinha, alguns pães e alguns peixes. Portanto, queridos, é assim que Jesus nos ensina que o caminho da oração é muito melhor do que o caminho da murmuração. O caminho da oração é muito melhor do que o caminho da murmuração. Querido ouvinte, qual o caminho você tem utilizado? O caminho da murmuração ou o caminho da oração? Pense nisso. Pense nisso, queridos.
E para concluir, queridos irmãos, queridos ouvintes, a mensagem é esta. E diante dessas 5 lições ensinadas por Jesus, esperamos que cada um de nós possamos rever a nossa vida de oração e separar um tempo para falar com Deus todos os dias, pois Ele está sempre ao nosso lado, com seus ouvidos inclinados, prontos para nos ouvir, conforme diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Amém? E que Deus assim nos abençoe.